Boa noite, telespectadores do Novo Canal. Bem-vindos ao especial de informação. Desta feita com dois convidados, subejamente conhecidos na região e no país. E tenho comigo o presidente da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia da Ponte dos Rios, Augusto Moreira, e também a técnica, portanto, a diretora técnica responsável pela Casa de Acolhimento Crescer a Cores. Sr. Presidente, agradeço já a disponibilidade para estar na redação do Novo Canal e aproveito para início de conversa, até porque assinala o 20º aniversário da queda da ponte de dos Rios. Sr. Presidente, obviamente que as marcas, ao fim destes anos, as marcas psicológicas, as marcas mentais continuam presentes. Tenho contactado com várias pessoas, eu sei que conhece bem o terreno, é uma pessoa que conhece bem Castelo de Paiva e não só, mas tenho falado com as pessoas e sente que efetivamente as marcas psicológicas ainda estão presentes. Sim, nós, mais no âmbito dos familiares, eu poderei falar um pouco sobre essa problemática dos familiares, porque tenho acompanhamento e nós sentimos a necessidade de criar um gabinete de apoio, um gabinete psicossocial no sentido de apoiar os familiares, e temos uma psicóloga constantemente tem apoiado estes familiares. Agora também temos alargado um bocadinho para outro âmbito, porque também percebemos a necessidade no Conselho e percebemos essa problemática do apoio e isso tem sido uma constante. Ao fim de 20 anos percebemos que ainda muitos familiares... Essa tragédia, portanto, faz parte, está presente ainda. Portanto... Ainda está presente e tanto presente nos familiares como nos amigos que viveram também essa situação e que perderam também, no fundo, eram vizinhos e depois toda a vida, toda a envolvência, com o decorrer dos anos, certo, na altura aquela procura de fazer um luto que não conseguiram, levou a que as pessoas mais tarde começassem a fazer essa tentativa e alguns deles estão a fazer ao fim de 20 anos essa tentativa de perceber que efetivamente houve um corpo, que as pessoas morreram, porque algumas ainda dizem, e até às vezes temos acompanhado por entrevistas, mas eu estou aqui à espera que o meu familiar chegue. Muita gente ainda não conseguiu fazer o luto, é isso? Tem sido difícil porque por rejeição, as pessoas, a primeira atitude que tivemos foi de rejeição ao acidente e depois essa rejeição continuou pela vida delas, só acreditam quando vissem o corpo. Começam a perceber que efetivamente ele não aparece e que têm que começar a fazer o luto, que têm que se despedir deles e interiorizar que efetivamente já não é porque eu sei que a Associação tem feito um trabalho meritório, nomeadamente na prestação de apoio psicológico. Esse apoio tem sido dado ao longo, ou foi dado numa fase inicial, ou continua a ser dado de uma forma mais... Nós no início, juntos familiares. No início o Estado assumiu essa responsabilidade. Tinha que assumir, não era? Era importante assumir e havia uma necessidade urgente de os familiares terem esse acompanhamento. E assumiu até ao primeiro aniversário. Depois do primeiro aniversário, que eles percebiam que os holofotes da comunicação social iam começar a abandonar um bocadinho o Castelo de Paiva, entendeu que não. Pronto, agora já não precisam, nós agora vamos afastar, se eles quiserem vão aos hospitais centrais. Mas nós temos esta problemática, que Castelo de Paiva é na margem esquerda do Rio Douro, tem que atravessar a Ponte dos Rios para vir para o Hospital Padre Américo. Eu, por acaso, não tenho esse problema, tenho o meu acompanhamento aqui no Hospital Padre Américo e nunca senti, e comecei a aceitar a morte dos meus familiares, mas fiz-lo com o tratamento, percebendo perfeitamente que o corpo já não existia, não ia estar na minha presença, mas que ele efetivamente tinha morrido naquele acidente e aceitei as coisas com alguma naturalidade, com a naturalidade possível, mas com um acompanhamento. O problema é que muitos não conseguiam atravessar o Rio Douro, não conseguiam passar na Ponte dos Rios e vir aos hospitais. E depois tínhamos também, podíamos não atravessar a ponte, mas tínhamos que ir para Santa Maria da Feira, que era muito longe, ou o São João. O Estado não ter percebido que tinha que ter uma proximidade e que o importante do acompanhamento teria sido logo após o acidente. Portanto, 1 ano não chegava, 2 anos, 3 anos, mas tinha que ser feito logo esse acompanhamento. E esse trabalho, porque o meu trabalho foi feito comigo, foi feito ao fim de 3, 4 anos, de forma a que eu conseguisse aceitar. E o problema foi o Estado não se comprometer durante esse período. E nós percebemos, fomos andando e fomos percebendo, de facto, depois de estar constituído
sentido de associação. A terapia, enquanto a maioria esteve envolvida na instituição, também era uma terapia que fazia perceber dos familiares, todos vivíamos o mesmo drama. O problema foi quando, como é natural, muitas vezes as pessoas abandonam os órgãos sociais, não querem estar tão presentes, outros porque até saem de Castelo de Paiva, e isso foi o maior problema, foi a negação, até ao ponto de começarem a perceber que efetivamente tinham que aceitar a morte dos seus queridos, e que eram muitos, em algumas famílias foram 9. Sr. Presidente, vou aí no apoio do Estado. O Estado considero que o Estado devia ter sido mais presente, devia ter dado um apoio mais efetivo. O Estado tinha que ser mais presente. Nós vejamos, e ainda somos vítimas disso, e a comunidade intermunicipal é um bocadinho vítima disso, o Estado está em Lisboa. E nós sentimos muito ainda a distância do Estado para terras como as nossas, que são perto da área metropolitana, mas às vezes ainda estão um bocadinho, os acessos não são os ideais, e o Estado não está presente. E ele tinha que continuar presente, porque todos nós merecíamos que fôssemos tratados com a dignidade de qualquer pessoa, qualquer cidadão que se encontra a viver uma fase traumática. E, portanto, nessa questão do acompanhamento, o Estado falhou muito. Tanto que tivemos dificuldade ao fim de um ano, tive que reunir com o diretor do Hospital Magalhães Lemos para ele perceber que não podia ainda abandonar os familiares. E ele é que era o diretor. Eu não sou o médico, mas sentia na pele, sentia nos meus amigos que de facto ainda era importante esse acompanhamento para nós ao fim de 20 anos já estarmos libertos, já podermos estar nestas causas sociais, porque as causas sociais que nós abraçámos também foi uma forma de terapia. Isto era importante para nós familiares também nos envolvermos em algo. Porquê? Porque nós não tínhamos a necessidade de fazer sentir mesmo ao país. Depois nós também tivemos uma aposta muito grande, foi fazê-la perceber que depois de uma morte, de uma causa trágica, ou de uma consequência de um acidente trágico, nós podemos, a vida continua. E a vida consegue-se demonstrar, nós conseguimos apostar na vida ajudando as outras pessoas, não é? Por isso é que o nosso projeto social vai muito direcionado para essa causa. É crianças em situação de risco. Crianças que provavelmente foram maltratadas pelos pais, crianças que deviam ter aquele acompanhamento pela escola que nunca tiveram, ou que não fizeram, e nós percebemos que isso também era um mau trato que está a ser infringido a essa criança. E essa criança merece viver com dignidade, por isso é que nós avançamos também, é a forma terapêutica que nós encontramos, e ao fim de 20 anos não temos tantos familiares a precisar desse apoio, mas ainda temos alguns, mas também foi através dessa ajuda que achamos que era importante. Sr. Presidente, neste processo a Associação sempre contou com a retaguarda, com o apoio do município, da Câmara Municipal? Olha, nós temos uma excelente relação com a Câmara Municipal. Refiro à Câmara Municipal de Castelo Branco. Naturalmente que o apoio que nós queremos é sempre mais. Nós, na nossa reestruturação do centro de acolhimento, porque ela é importante e porque ela também é um exemplo para o país, isso eu posso dizer, não sou eu que o digo, eu estou a dizê-lo agora, mas os tribunais é que o têm dito, o Instituto de Segurança é que o têm dito, e eles quando dizem que eu tenho uma criança e querem colocar em Castelo de Paiva, no Terceira Cruz. Portanto, esta resposta é de qualidade e, portanto, para ser de qualidade nós também temos que nos adaptar às realidades que são mais exigentes e, naturalmente, quando pensamos na reestruturação da nossa casa de acolhimento, vamos ao encontro das necessidades, essencialmente dos jovens e das pessoas que trabalham para ter as melhores condições. E nós quisemos direcionar o nosso trabalho essencialmente para os jovens, a partir dos 10 até aos 18 anos. E ao direcionarmos, tínhamos que reestruturar a casa de acolhimento para lhes oferecer as condições, porque os jovens de 16 a 17 têm outra exigência que não tem um jovem ou uma criança de 2 anos. E nesse sentido tentamos fazer, no âmbito de uma candidatura ao Portugal 2020, junto à comunidade intermunicipal, fazer sentir essa necessidade do apoio para reconstruirmos. Infelizmente hoje recebemos a comunicação do indeferimento dessa medida. Uma má notícia. Uma má notícia, eu digo às vezes, eu ainda bem que não foi no dia 4, que veio antes 2 dias, talvez causasse mais danos no dia 4, mas é uma falta, eu acho que tinham que ser sensíveis, e eu não quero ser beneficiado em relação às outras instituições que foram feitas, mas
a nossa instituição tem um cariz E essa candidatura próprio. visava o quê, Sr. Presidente? Visava a requalificação do centro de acolhimento para oferecer melhores condições aos jovens, darmos condições a 20 jovens, não a 16, porque nós deixámos de ter a creche, e darmos condições a 20 jovens para estarem na nossa casa com aquilo que deve ser dado, todas as condições necessárias para eles terem a sua própria E privacidade. havia essa expectativa de que a candidatura pudesse ser aprovada? Sempre a tivemos, porque na comunidade intermunicipal foi-nos garantido isso, depois não percebemos os meandros do que se passou, sabemos infelizmente que não foi diferido, o que nos entristece um bocadinho, mas temos a expectativa e estamos cá para lutar para que possamos vir a concretizar essa reestruturação, e um dia até, quem sabe, a própria Câmara Municipal se disponibiliza para nos apoiar e nós cá estaremos para criar as melhores condições que são necessárias no centro de acolhimento. Sr. Presidente, eu não quero julgar o passado, mas há aqui uma questão que eu gostava de, não posso deixar de a formular, de a colocar, e que, e até porque isto é discutido até em Castelo Paiva, e considera que ao fim destes anos todos, e o processo, até porque o processo esteve em tribunal, mas considera que foi feita a justiça? Não, nós familiares manifestámos no final do julgamento que sentíamos que era uma facada que nos era dada com a acusação. Não foi feita a justiça, a culpa morreu solteira, mas também estamos muito tranquilos. A Associação tem feito um trabalho incessante na defesa e melhorar as condições de vida aos familiares. E essa também era uma tentativa de nós fazermos sentir aos familiares morreram, mas foi feita a justiça. Não conseguimos, mas conseguimos uma coisa inédita, que foi um julgamento. Não havia julgamentos, nenhum político, nenhum quadro técnico superior do Estado era julgado. Houve um julgamento. E a própria justiça percebeu, mas temos que começar há aqui responsabilidades políticas, tanto que a relação disse, não condeno estes arguidos, porque estes arguidos não tinham poder de decisão, mas há responsabilidades, só que elas não estavam no processo. Não estão no processo, portanto, eles atribuíram, e a justiça percebeu, mas então nós temos que chegar mais longe. A partir de Castelo Paiva, de certo, alertou-nos que os decisores políticos ou as pessoas com responsabilidades nos ministérios têm que ter a percepção que podem vir ou não a ser condenados pelos atos que praticam, que até ao momento ninguém era condenado. E Castelo Paiva foi um ponto de viragem, não condenou quem tem responsabilidade, mas alertou, e a justiça veio a fazê-lo a posterior. Já vemos políticos a ser julgados e não são poucos. Sr. Presidente, gostava de ouvir, até porque o Sr. Presidente hoje esteve em Baião, e eu gostava de ouvir sobre uma nova valência que vai ser criada. Há essa expectativa, pelo menos, que é uma casa de abrigo para acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Acredita que esta valência vai mesmo para a frente? Eu acredito porque nós temos tido uma excelente relação institucional com o Instituto Social. E na pessoa do Dr. Fernando Mendonça, ele tem mostrado esse interesse e ele esteve presente na nossa instituição e percebeu que de facto somos diferentes até a própria forma que quando ele esteve lá não elegi nada, só demonstrei o que queria fazer e o que é que nós queremos fazer. Não me queixei que não tenho dinheiro, que não tenho isto, que não tenho aquilo. Eu disse, eu quero fazer isto, se o senhor me ajudar eu faço algo pelos projetos sociais que o senhor, e é uma valência de interesse do próprio Instituto Social de Aveiro, porque não tem casas de abrigo, e com as condições que nós propomos e com o projeto que nós propomos, é de extrema importância que o Instituto então tenha a expectativa, acho que, porque a própria Segurança Social já quis assinar um acordo, já nos pediu documentos para nós avançarmos urgentemente com esse processo, e eu acredito porque ele é inovador e vai ser uma mais-valia para o país, porque vai pela inovação, e para o distrito, porque é uma coisa nova e que naturalmente e depois também acho que ele vê que há pessoas entusiasmadas nesse projeto, naturalmente que a nossa diretora técnica também está muito apostada nesse projeto, e portanto ele vê pessoas interessadas, vê pessoas com dimensões, e acredito, e eu acho que vai ser concreto. Sr. Presidente, para mim também, eu vou falar agora com a doutora Marlene Gomes, que é a diretora técnica da Casa de Acolhimento de Crescer a Cores. Doutora, queria que me escalpelizasse melhor um bocadinho o que é que se pretende, o que é esta Casa de Abrigo. Ela vai funcionar, estamos a falar de uma valência que vai funcionar no centro, ou será uma estrutura que funciona à parte? É uma estrutura que é autónoma, portanto não tem nada a ver com a Casa de Acolhimento, que atualmente a única valência que nós temos na nossa associação. Portanto vai ser construída já num espaço em que já está definido, em que nós próprios, a associação,
já temos um edifício, já temos um espaço para construir e é num local isolado, portanto, que é assim que se pretende, também uma casa-abrigo, portanto, é para proteger estas vítimas, portanto, obedece aqui também a alguns critérios para a sua construção, ao nível da localização geográfica, será em Castelo Paiva. Muito bem. Também não interessa avançarmos com mais pormenores relativamente à sede desta futura valência. Doutora, perguntava-lhe neste caso, esta valência vai receber quantas utentes? Terá capacidade para quantas utentes? Portanto, para 10 utentes, sendo que estas 10 utentes podem chegar acompanhados com os seus filhos menores, ou sendo maiores, mas que tenham alguma limitação ou alguma deficiência, portanto, não há limite de idade. Portanto, se julgarmos que cada vítima vem com 1 ou 2 filhos, já estamos aqui a projetar de 20 a 30 utentes. Será uma coisa que irá acolher utentes não só de Castelo Paiva, mas da região, do país? De Castelo Paiva não será muito aconselhável, porque o que se pretende depois de um processo de violência doméstica, imediatamente após a queixa e a vítima aceitar ser acolhida, o ideal será ficar geograficamente mais distante para que fique protegida, não é? Portanto, a nossa instituição terá uma abrangência a nível nacional e depois a colocação será feita de acordo com as entidades que as encaminharão. A doutora hoje acompanhou o Sr. Presidente na deslocação a Baião. Saiu de lá efetivamente satisfeita com os contactos que teve e com aquilo que ouviu? Sim, porque isto é um projeto que é nosso, é da associação, mas também é um bocadinho meu, porque eu já trabalho há 11 anos na associação e é um gosto poder trabalhar nesta associação, porque de facto é uma associação diferente pelo cariz e pela parte humana que transmite às pessoas, até porque ela surgiu de uma tragédia, portanto, e isto também... E confere alguma característica diferente? Sim, mas as pessoas envolvidas conseguiram tirar uma coisa boa de uma tragédia e isto tem muito que se lhe diga, não é? Portanto, e foi uma enorme satisfação para mim ver hoje mais um passo que demos, até porque hoje já fizemos uma aproximação à realidade, portanto, onde já conseguimos idealizar este projeto já em papel, não é? Portanto, isto é uma enorme satisfação poder ver mais um passo dado hoje. Doutora, e porquê a opção por esta valência de uma casa de abrigo? Eu sei que o centro o centro de acolhimento acolhe crianças que... Estamos a falar de crianças que muitas vezes são colocadas lá para as comissões de proteção. As comissões de proteção e muitas vezes até pelos próprios tribunais, assim, não é, doutor? Mas porquê a opção por esta valência? Nós conseguimos perceber, e qualquer pessoa consegue perceber, que a violência doméstica tem tido um impacto muito grande. Nós temos percebido, através até da comunicação, os números são alarmantes. Assustadores. E desde logo a nossa associação também tem interesse em ir de encontro às necessidades que o nosso país vai identificando. Também porque ao nível local também a área da violência doméstica foi estabelecida como prioritária e então achamos que era uma boa aposta, mas numa vertente um bocadinho diferente do que é o tradicional e do que é habitual nós conseguirmos ver no que diz respeito ao acolhimento de vítimas, daí o nosso caráter mais inovador. Doutora, eu gostaria que me falasse um bocadinho da valência que já existe, não é? Portanto, quantos jovens é que neste momento, não sei se me pode fazer 2 questões, quantos jovens é que tem neste momento essa valência, há quanto tempo é que existe, e que estamos a falar de perfil de jovens, não sei se assim de uma forma assim muito sucinta me consegue dizer. Vou tentar. Portanto, a nossa casa de acolhimento está em funcionamento há 12 anos, fez precisamente agora no passado mês de fevereiro 12 anos que foi inaugurada e que iniciou a sua atividade. Ao longo destes 12 anos já acolhemos 102 crianças, portanto já temos connosco 102 histórias de vida, portanto são crianças que são encaminhadas sempre por ordem judicial, portanto ao abrigo de uma medida de promoção e proteção, portanto a quem lhe foi aplicada uma medida de acolhimento residencial, portanto,
e trata-se sempre de crianças e jovens que precisam de ser protegidos. E quando digo protegidos é das mais variadíssimas formas que se pode atentar contra uma criança. Estamos a falar de crianças negligenciadas? Sim, todas elas negligenciadas e depois com outras problemáticas também, quer ao nível da violência doméstica também, e depois daí para cima, daquilo que nós ouvimos nas comunicações sociais. Crianças do país, digamos. Sim, a nossa intervenção também tem uma abrangência a nível nacional, sendo que prioritariamente acolhe crianças e jovens do Distrito de Aveiro. Muito bem. Doutora, ficou surpreendida também, e aproveito para lhe colocar esta questão. Há pouco o Sr. Presidente dizia-me que foi-se pedir uma candidatura no sentido de alguma forma também reestruturar portanto, a valência já existente. Ficou surpreendida com este indeferimento por parte assim, da comunidade intermunicipal também, que tinha uma expectativa que... Eu fiquei triste porque eu olho mais para a parte técnica, não é? Porque, como o Sr. Presidente disse, e disse muito bem, as necessidades alteraram-se. Se nós há 12 anos atrás acolhíamos crianças dos 0 aos 18 anos, agora a realidade não é a mesma, portanto nós teríamos que reconverter alguns espaços que temos em quartos para poder dar resposta a mais 4 jovens. Há muitas solicitações. Não somos nós que fazemos a gestão de vagas. A gestão de vagas é sempre feita pelo Instituto de Segurança Social, mas sabemos e temos conhecimento que, infelizmente, há muitas crianças que precisam de ser acolhidas. Sim, até porque a intervenção nos jovens, quanto mais precoce for, não é? Mais efeito tem. E ao nível portanto, da reestruturação que estamos aqui a falar, seria uma mais-valia para a intervenção com estes jovens, sem dúvida alguma. Muito bem. Doutora, relativamente também gostava de ouvir também nesse sentido, relativamente à tragédia da ponte entre a ponte de Ribeiro, como o Sr. Presidente já disse, faz na quinta-feira 20 anos assinala 20 anos da queda da ponte de Ribeiro, passa pelo INASM. Isto da experiência que tem, é diretora técnica de uma instituição, seguramente tem contacto com a comunidade paivense e de algumas pessoas que foram envolvidas nesta tragédia, algumas famílias que foram envolvidas nesta tragédia, percebe também que as marcas que hoje estão mais presentes são sobretudo as marcas psicológicas, e essas não desapareceram? Sim, a minha área de formação, portanto, é serviço social. E, portanto, eu posso dar a minha visão do contacto que tenho tido. Estas pessoas passaram por um acontecimento traumático, não é? Muitas delas não tiveram a oportunidade de receber o corpo dos seus entes queridos. E isto é logo um entrave para o processo de luto. E sim, respondendo à questão, o meu contacto, obviamente, que tem sido muito com os familiares. Tem feito um trabalho meritório também, não é? A associação, no contacto que vai fazendo com os povos familiares. Sim, nós acompanhamos tanto a nível de psicologia como a nível social, portanto ajudamos e orientamos e encaminhamos e estamos sempre com as nossas portas abertas não só para os familiares, para a comunidade, mas os familiares, pela experiência que eu tenho, ainda estão muito aquém daquilo que era desejável no processo de luto. Pelo contacto que vai fazer com as pessoas, doutora, que sente que há muita gente que ainda não se conseguiu fazer esse luto, as marcas, já percebi que as marcas estão presentes, as marcas psicológicas e marcas mentais continuam presentes ao fim destes 20 anos, mas há muita gente, há muitos familiares que ainda não conseguiram, de alguma forma, eu não diria esquecer, porque é impossível, mas fazer esse luto. É muito difícil para um familiar fazer o luto de uma perda a esta dimensão, não é? E volto a frisar, não tendo o corpo, é muito mais difícil de se fazer o processo. Até porque depois isso tem implicações na vida das pessoas. Portanto, aquele acontecimento traumático acaba por condicionar muitas situações que vão surgindo naturalmente na vida destas pessoas, que depois, ao nível da resolução dos próprios problemas, é muito mais difícil, porque tem aquelas marcas, porque é muito difícil. Teria sido importante, como diz o Sr. Presidente, o Estado manter o apoio psicológico, por exemplo, a algumas pessoas mais vulneráveis. Essencialmente, ter assegurado de imediato os primeiros socorros, não é?
Agora, ouve-se muito, os psicólogos do INEM para ali porque há um homicídio. Estes familiares não tiveram isto, porque é um ponto de partida essencial para qualquer processo de luto. E ninguém faz o luto antes de aceitar. Portanto, a aceitação é sempre a última fase. E enquanto não aceitarem, o início do processo de luto não se concretiza. Doutora, mais uma ou duas questões. Sente que de alguma forma, a nível local, já percebi que a associação, o Centro de Acolhimento Crescer a Cores, é carinhado pela comunidade, digamos. Sim. E não só, pela região, é um projeto subejamente conhecido. Sente que que há esse reconhecimento por parte das outras instituições em Castelpaiva, nomeadamente a Câmara Municipal, sente que tem havido essa retaguarda sempre que é necessário estar junto do centro e da associação? Sim, como o Sr. Presidente acabou de dizer ainda há pouco, a nossa relação institucional com a Câmara Municipal é ótima, não é? Portanto, obviamente, e vou reforçar, porque comungo da mesma opinião, é que, na nossa opinião, nós deveríamos ser mais ajudados porque temos essa vontade de ser ajudados e temos vontade de melhorar e de evoluir, obviamente, mas eu quero acreditar que ainda não fomos ajudados, mas vamos ser, porque eu acredito que o município também reconhece todo este nosso trabalho, a entrega e dedicação que essencialmente os corpos dirigentes dedicam a esta causa. E eu acredito que há de chegar a nossa vez. Doutora, mesmo para terminar, ainda relativamente ao Centro de Acolhimento de Crescer a Cores, neste momento já percebi que existe já uma valência, há a expectativa de ser criada uma outra, neste caso a Casa de Abrigo. Perguntava-lhe como é que perspectiva duas questões, de que forma, e tendo em conta que o país está a atravessar, está a viver uma crise sanitária, não é? Isso de alguma forma teve também consequências sobretudo na Casa de Acolhimento. De que forma é que foi necessário fazer aqui ajustes? De que forma é que isso teve implicações no funcionamento da própria Casa de Acolhimento? Sim, portanto, este período pandémico que estamos a atravessar, obviamente que tem tido bastantes implicações em contexto da nossa instituição, não é? Até porque estamos a falar de jovens, portanto, que estão confinados à Casa de Acolhimento e durante um grande período de tempo eles não saíam para o exterior e isto é complicado para nós adultos que percebemos muito bem aquilo que estamos a viver. Imaginemos agora nós explicar isto a uma criança de 9 anos ou explicar isto a uma criança com uma deficiência ou explicar isto a crianças que precisam e necessitam de socializar com os outros. E isto é muito difícil, obviamente que obrigou a que os colaboradores dessem mais de si, que se reinventassem, porque no fundo nós tivemos que criar aqui toda uma dinâmica e muito mais estratégicas para poder intervir com estes jovens, de forma a minimizar o impacto que isto possa ter neles. Mas, como é óbvio, nós temos crianças com alguns comprometimentos ao nível da saúde mental e isto ainda nos dificulta muito mais. A título de exemplo, hoje eu tive um jovem que foi muito difícil porque ele diz-me que já não aguenta mais estar em casa e assistir às aulas um dia inteiro através do computador. A exigência é muito grande, é muito grande para nós profissionais e é muito grande, acho que até estamos a exigir demasiado a estas crianças, porque, e também tenho percebido que ao nível dos trabalhos escolares há uma maior exigência agora do que havia quando estávamos em contexto presencial e isto é muito difícil, obviamente que nós estamos a fazer o nosso melhor como fazemos sempre, mas é muito complicado gerir uma casa destas com 16 crianças e tudo o que isso implica, não é? Exatamente. Doutora, como é que, seguramente que vamos ter um período pós-desconfinamento, aliás o Governo já anunciou que dia 11 vai apresentar um plano de desconfinamento, como é que perspectiva os próximos tempos do Centro de Acolhimento? Quando desconfinarmos, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar atividades com os meus jovens no exterior. O Sr. Presidente que me desculpe, mas eu vou ter que aumentar os gastos porque as viaturas vão ter que sair muitas vezes, porque estas crianças precisam de sair. Eu preciso, que sou adulta, imagino uma criança que está ali e muitas delas nem têm famílias, portanto,
Nós vamos ter que aproveitar o máximo, claro, com as devidas precauções, porque ainda não estamos em tempos de achar que podemos estar à vontade, mas pelo menos que consigamos sair um bocadinho da instituição e proporcionar aos nossos jovens outras experiências, porque eles de facto merecem. Sr. Presidente, uma última questão. A Associação nasceu de uma situação menos positiva. Hoje a Associação é, como disse há pouco o doutor, subejamente reconhecida não só a nível de Castelo Paiva, mas a nível nacional. Atrever-me a dizer que faço a mesma questão. Como é que perspectiva o futuro da Associação e se há margem ainda para a Associação continuar a crescer? Tem que haver sempre. Enquanto formos vivos, acreditamos seriamente que somos capazes de fazer mais e melhor em prol daqueles que mais precisam. O fruto, e como disse bem, o cariz da instituição obriga-nos a isso, e o cariz dos familiares, depois de um acontecimento trágico, também nos permitiu colher uma experiência que nos obriga a fazer cada vez melhor. Naturalmente, e no encontro da Marra, nós temos nos preocupado com isso. Nós temos de ter pessoas motivadas a trabalhar na nossa instituição, nós temos de fazer um rigoroso gestão dos recursos financeiros, mas a gestão rigorosa tem que ser dos dirigentes, mas não se preocupando com as necessidades do centro de acolhimento. Isso passa por essencialmente estas coisas, nós criarmos dinâmicas, e a Casa de Acolhimento criar as próprias dinâmicas que nos são propostas e nós correspondermos a essas expectativas, naturalmente analisando as situações em concreto que nos são apresentadas, mas tendo a expectativa que depois desta situação pandémica nos é exigida, como foi exigida, nós e a Sra. Diretora fez propostas pertinentes porque também não foi fácil a nível financeiro para a instituição, porque tivemos que adquirir computadores, reestruturar todo o sistema de internet, porque 16 jovens e todos a maioria em simultâneo a trabalhar é uma exigência maior, mas pronto, nós acreditamos, mesmo que as instituições nos apoiem, não é? E o Estado também nos vai apoiar, porque nós cá estaremos para, gratuitamente, não é? Porque as IPSS são a mais-valia para o funcionamento da nossa sociedade. Nós em Castelo Paiva somos seguramente o maior empregador, portanto o setor social é um setor que dinamiza muito a vida da nossa comunidade. Nós em Castelo Paiva, certo, até somos daqueles que mais dinamizamos atividades em parceria com o município, portanto essa dinâmica vai continuar e nós também já estamos habituados às dificuldades. Esta pandemia é mais uma dificuldade para os familiares, é mais uma dificuldade para a associação, é mais uma aprendizagem para os nossos técnicos e nossos trabalhadores, portanto isto é uma constante. E nós temos também sempre com este espírito positivo, porque a vida vai-nos ensinando e vai-nos dando essas experiências, mesmo esta experiência traumática que vivemos, foi um ensinamento a nós percebermos que também os outros precisam da nossa colaboração e porque nós também fomos ajudados, também temos a consciência que tivemos toda a solidariedade do país, que esteve sempre atento a motivar-nos e quando falamos sobre este acontecimento, vemos a solidariedade que os portugueses, eles ligam-me constante, quando veem, quando estamos cá convosco, vivemos a vossa dor, nós também temos que retribuir um bocadinho de nós aos outros. Sr. Presidente, agradeço-lhe, Augusto Moreira, Presidente dos familiares, a Associação dos Familiares Vítimas da Tragédia de Dos Rios, doutora Mara Gomes, diretora técnica da Casa de Acolhimento Crescer Cores. Agradeço o facto de terem vindo aqui aos nossos estudos, ao Novo Canal, e pelos esclarecimentos que nos prestaram. Muito obrigado. Despeço-me cordialmente dos nossos telespectadores. Obrigado pela preferência. Bem-ajam. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.